Oi, oi, pessoal! E aí, como vocês estão? Estão preparados para mais uma live da Ring? Aqui nós estamos super animados. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que todos vocês, né, também são apaixonados junto, né? A nossa querida Lari Viveiro. Vamos ver se ela já está aqui para a gente conversar. Vamos lá, Lari, você já está aqui? Opa! Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Lari exatamente sobre o tema, né, na qual ela super domina e a gente super admira ela para estar aqui conosco. É sobre quedas, né? Quedas na pessoa idosa. Então é sempre um prazer imenso a gente estar conversando com ela, porque a gente aprende muito, né? Então é sempre uma delícia a gente aprender e conversar com a Lari, né, sobre tudo isso tudo que ela tem para poder trazer para a gente. Então, vocês vão ver que eu vou fazer mil e uma perguntas aqui para ela. Vamos ver aqui se ela já está aqui, ó. Já acabou de pedir para poder entrar. E o meu objetivo, gente, é a gente tirar aqui o máximo de dúvidas possível. Tudo que vocês quiserem que eu pergunte também, vamos entrar aqui para a gente poder perguntar e conversar, né? Essa que é a ideia. Cadê, Lari? Você já te chamei? Você tá recebendo o convite ou não tá? Depois você me fala aqui, me responde. Porque, gente, assim, de verdade, quando a gente pensa nesse assunto, né, ele é um assunto assim que é impossível, né, da gente não pensar na pessoa idosa e não pensar em quedas, né? Então é um assunto que está aí amplamente intrínseco na nossa jornada, né, enquanto pessoas da gerontologia. Né, Lari? Oi, Feliz de Fabi, ter você tudo aqui. bem? É um prazer imenso receber você na Ring, né? Então, você é uma grande parceira nossa, nós somos eternas fãs, né, de você. Então, gente, para quem não sabe, a Ring é uma rede integrada de empresas, né, de negócios que trabalham em gerontologia. Então, nós somos 4 empresas atuais que estamos nessa rede, né? E é uma empresa em cada estado do Brasil. O nosso objetivo aqui é sempre estar trazendo conhecimento para vocês, né? Fisioterapeutas que atuam em gerontologia, o conhecimento que a gente tem assim de mais atual que a gente pode oferecer para vocês e de maneira gratuita, né? Então esse é o nosso grande objetivo. Esse ano a gente está fazendo propostas de lives, convidando profissionais renomados para poder falar sobre essas temáticas, né? E esse é o nosso grande objetivo aqui. Então esse mês de outubro, né, onde a gente comemora o mês da pessoa idosa. Então, nada mais importante do que a gente trazer aqui a Lari para poder conversar com a gente sobre pessoas, sobre quedas, né, na pessoa idosa. Lari, então, olha, é um prazer mesmo, né, nós da Rink. Então, todos nós, sou, né, a Fabiane, que está representando a 3D Geriátrica, a gente tem a Franciele, que representa a Long Balance, a gente tem a Caroline Saladini, que representa a Elo Sênior, e a gente tem a Simone Mazei, que representa a Prossiga. Então, temos aqui, né, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, sendo representadas, né, aqui pela Ring, e a Lari, né, que também está em São Paulo, né, Lari, hoje é a nossa super Sim. convidada aqui. Lara, então, se você quiser se apresentar, se apresente, né? Fale um pouquinho para você, só fale um pouquinho de você, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho do seu trabalho, do porquê que você está aqui falando sobre quedas, né? Dos seus estudos sobre quedas, do seu doutorado sobre quedas. Então, a gente quer estar ouvindo um pouquinho da sua história para poder mostrar, né? Do porquê que a gente escolheu você para estar aqui com a gente. Obrigada, Fabi. Obrigada a todas as meninas também, né, da Ring, que você apresentou muito bem, de todas as empresas. É um prazer imenso, né, estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos lá. Eu sou a Larissa Viveiro, né, a Fabi já me apresentou. Sou fisioterapeuta, tenho doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. E, na verdade, assim, desde que eu me formei, eu já fui para Geronto, é algo que eu já queria seguir, fiz a especialização lá no HC, no mesmo lugar que a Fabi, inclusive, né? Acho que 2 turmas depois, acho que depois da Fabi. E a minha base de Geronto veio de lá. Então, na verdade, desde a faculdade eu já tinha muita intenção e gostava da área acadêmica, já queria seguir para a área acadêmica. Comecei o mestrado, acabei indo para o doutorado direto. É,
E aí vim dedicando toda a minha vida para me especializar cada vez mais na pessoa idosa. Hoje eu sou especialista profissional em fisioterapia e gerontologia pela Abrafig, tirei o título em 2023, muito suada e conquistada, que eu fui enrolando, enrolando, né? Cada ano era alguma coisa que estava acontecendo. E desde 2020 que eu me aventurei a estar aqui nas redes sociais. Esse ano, confesso, né, depois da minha pequena, a menorzinha ter nascido, eu tenho duas filhas também, né, além disso, eu acabei me afastando um pouco mais de estar aqui, né, presente no Instagram todos os dias, com post e tudo mais, mas nos stories as pessoas conseguem me acompanhar um pouco mais. E aí, de 2020 para cá, acabei vendo uma oportunidade de estar na rede social para também compartilhar conhecimento científico e conhecimento técnico com outros profissionais, colegas, fisioterapeutas, e criei um método de ensino, que é o método Larissa Viveiro de Prevenção de Quedas, e de lá para cá, outros cursos foram sendo organizados. Hoje, além do MLV, que é o meu carro-chefe, eu tenho uma linha voltada para preparação para a prova de título também, que foi algo que, na verdade, as pessoas foram me pedindo, não era muito algo que eu queria fazer. Acabou dando muito certo em 2023, porque eu fui estudar, me preparei os colegas e a gente teve um sucesso grande. Então, eu tenho dedicado, né, a minha vida a geronto, de certa forma, a prevenção de quedas principalmente, mas, como você bem pontuou, estamos no mês, né, que a gente comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa, mas a gente também está no mês em que a gente comemora nacionalmente o Dia do Fisioterapeuta. Então, acho que é um mês muito gostoso, gratificante e especial para todos nós que atuamos em fisioterapia e gerontologia. Com certeza. E já fica aí o convite, né, gente? Quem quiser prestar a prova de título, que a gente, né, tá sempre incentivando que vocês o façam, né? Que acompanhem aí a Lari para poder auxiliar vocês, né, nessa jornada aí. Sim, Uma sim. jornada que é uma trajetória que tem uma conquista muito linda, né? Particularmente, né, nós somos aqui as pessoas que estamos representando a Sim, Abrafig, né? E a gente torce muito para que a Abrafig tenha cada vez mais e mais especialistas, né? sim, com Mas vamos certeza. lá, Lari, eu quero começar já falando sobre números, né? Já que a gente está falando aqui de outubro. E a sensação que eu tenho é que talvez muitas pessoas pensem, né? Poxa, de novo, né? Nós vamos falar sobre quedas, né? E a Uhum. pergunta que eu te faço é: será que realmente, né? Já foi maçante, né? Esse tema, ou você ainda considera relevante falar sobre queda, né? Diante do que a gente vê aí no quadro atual de epidemiologia, né? Porque eu acho super importante a gente atualizar as pessoas sobre esse número, né? Sobre o índice de quedas que acontece nas pessoas idosas, até para a gente saber que não é demais falar sobre, né? Ao contrário, ainda é Sim. muito necessário, né? Na verdade, acho que até para responder essa sua pergunta, a gente precisa retomar uma questão muito importante, né? A gente espera-se, né, até 2050, que não está tão distante assim. Lá em 2010, quando eu me formei, falava 2050. Nossa, vai demorar para chegar, gente. Está batendo a porta 2050. Né? Então, as estimativas, principalmente do censo, né, o último censo que a gente teve de 2022, é que a gente tenha pelo menos aí um terço da população sendo uma população idosa. Então, não é batido a gente falar sobre prevenção de quedas ou sobre quedas nesse cenário em que cada vez mais a gente vai ter mais pessoas idosas. E a grande questão, né, é o número de quedas, né, é, na última pesquisa que a gente teve também, ele aumentou muito nos últimos 10 anos. Acho que foi até uma pesquisa recente que saiu, início desse ano, início do ano passado. Então, assim, a gente tem hoje muitos critérios para poder notificar que a queda está acontecendo, que a gente não tinha antes, só que a gente também tem muito mais pessoas idosas vivendo. Então, obviamente, os problemas, as síndromes geriátricas, elas vão aparecer em maior número, em maior grau. Então, é impossível a gente. Tem muita gente que acha isso, né? Geralmente as pessoas que estão fora da geronto. Ah, mais uma vez alguém falando de quedas, mais uma vez, né? Só que assim, a gente tem uma população idosa crescendo, o Brasil já é um Brasil envelhecido, não é um Brasil que está envelhecendo, ele já é envelhecido, só que só vai aumentar ainda mais o número de pessoas idosas, ponto. Então, se a gente não tiver preparado para poder implementar ações,
O que vai acontecer é que o sistema não vai computar, não vai comportar o tanto de atendimento que vai precisar ser feito para isso. E aí a gente entra numa questão que nós temos uma demanda imensa de pessoas idosas precisando de atendimento, e a gente tem muitos fisioterapeutas que não são especializados e muito menos especialistas para cuidar dessa população. E aí a gente tem muitos colegas de outras áreas que acabam atendendo esses pacientes e aí acabam não percebendo a importância que se tem de falar sobre quedas que a gente está falando aqui. Então, não é batido a gente falar de quedas num cenário em que cada vez mais a gente tem pessoas idosas, né? E que a gente vai ter ainda mais. E a gente sabe, né, que não só o aumento da população, né, obviamente está acontecendo, né, em relação ao envelhecimento, mas também justamente o número de quedas ele aumenta também, né, Sim, de sim, por maneira consequência, gradual, sim. proporcional, né? Uhum. E que o impacto da queda na vida da pessoa idosa é enorme, né? Então, as consequências nas quais a queda ela pode vir a acarretar, elas também não podem ser desclassificadas aqui como tão importantes, né? Sim, Porque não só leva, né, a mortalidade, né, a todas essas sequelas que a gente já sabe, mas também traumas emocionais, sim. psicológicos, né? Você tem, Lari, assim, alguma história muito marcante da sua vida, né, que você observou que se aquele paciente tivesse, né, sido um paciente que tivesse tomado mais cuidado, em que a prevenção poderia ter mudado a vida dele? Eu tô trazendo isso porque essa semana eu recebi um caso assim em que eu olhei e eu falei, gente, que agonia, né? Porque a gente poderia claramente ter prevenido essa queda, né? E ter conseguido evitar que isso acontecesse, mas não conseguimos evitar, né? A paciente, ela não fazia nenhum tratamento, enfim, quando chegou até a gente, né? A queda já tinha acontecido, cheia de Sim, hematomas. Além dos hematomas, ela é uma médica, né? Então ela tem conhecimento, né, de todas essas coisas. Mas além dos hematomas, o principal é que agora ela não sai sem a filha do lado, né? E ela não tem sim, nem 70 anos ainda, né? Então ela tem que estar sempre segurando na filha e tudo, né? Então a gente sabe que isso tem um impacto muito ruim na qualidade de vida do sim, paciente, sim. né? Me conta um pouquinho, né, se você tem algo assim muito Tá. interessante para poder contar pra gente. Na verdade, quando você fala isso, vem um monte de história, né? Um monte de memória vem na cabeça, porque mesmo que a gente não escolha a prevenção de quedas como sendo a nossa principal atuação, a gente vai, dentro da Geronto, a gente vai ter paciente que sofre quedas, que já sofreu ou que tem um risco grande de sofrer. Na verdade, eu já até corrijo ou pontuo uma fala aqui importante. Antigamente, a gente falava muito, o paciente tem ou não tem risco. Não existe essa de ter ou não ter risco. Todos os pacientes adultos e idosos, eles têm risco para quedas. O que a gente fala, isso o último guideline ele trouxe muito bem, a gente fala em risco baixo, risco médio, né, intermediário ou risco alto. Então, algum nível de risco a gente vai atender. De paciente, Fabi, as minhas memórias estão até se balançando aqui, mas eu acho que eu consigo te contar da minha avó, que foi minha paciente também. Porque a minha avó, ela teve várias quedas e teve algumas quedas com consequências mais graves, como o que todo mundo acredita que vai acontecer com alguém que cai, que é uma fratura, né, de fêmur. E no caso dela, ela teve duas fraturas. E ela refraturou numa última queda que ela teve, não foi a última queda, porque depois dessa queda ela teve outras. Mas ela refraturou um fêmur que já tinha sido fraturado e que já tinha prótese em uma queda. E no caso dela, a grande questão que eu sempre pontuei como familiar, mas nessa época eu já não estava mais atendendo, mas eu atendi durante um período, tinha muito uma questão comportamental. Então, a gente conseguiu modificar algumas coisas no ambiente, mas tinha uma questão que ela não aceitava, que era a utilização do chinelo, né, dentro de casa. E ela morava sozinha, hoje ela mora junto com a minha avó, ela até se mudou para Salvador, não, junto com a minha tia, ela se mudou para Salvador, tá morando lá, tem cuidadora direto, tá todo mundo meio em cima agora. Mas nessa época que ela caiu, ela estava sozinha. E ela tinha uma certa autonomia, independência, mas era questão ali do chinelo. E aí tinha
tipo um aparador que ficava bem no corredor era um apartamento pequeno, onde ela tinha que passar por esse corredor. E aí o chinelo, junto com o esbarrar nesse aparador, ela acabou caindo e foi quando ela refraturou, né, esse fêmur que já tinha uma prótese. Enfim, os médicos precisaram fazer, desculpem o termo, né, uma gambiarra ali, né, o médico que operou conversou comigo depois e falou, ela não pode cair novamente, se ela cair a gente não tem o que fazer por esse fêmur, foi isso que ele falou para mim, né, o ortopedista, porque eles tiveram que substituir a prótese e colocaram uma prótese total que ela não tinha da outra vez e saíram em toda a face lateral ali até o terço médio do fêmur, fazendo várias cerclagens ali para segurar e estabilizar o fêmur dela, porque foi uma fratura bem importante, assim, não só do colo do fêmur, mas no corpo, né? Então, no caso dela, o que poderia ter sido evitado? O comportamento, né? Então, algo que a gente já vinha falando. É certo que, por exemplo, é uma coisa que ela sempre me questionou, e muitos pacientes questionam: ah, mas se eu tiver alguém sempre comigo, não adianta nada, se eu tiver que cair, eu vou cair. Mas assim, pelo menos você vai ter uma supervisão próxima, pelo menos você vai ter alguém que vai te ajudar a ter um socorro mais rápido. E o mais importante não é só ter a pessoa para cuidar, mas é fazer fisioterapia, né? É você treinar equilíbrio, é você fortalecer sua musculatura. Então, ter um acompanhamento realmente com alguém mais próximo. No caso dela, ela estava fazendo fisioterapia 2 vezes na semana, mas tinha todas essas questões de não aceitar, né? A mudança do calçado. E a gente enfrenta muito isso. Os pacientes, eles não enxergam o problema. Ou eles enxergam que, isso é coisa que acontece comigo mesmo, então se acontecer, tá tudo bem. E aí eles não enxergam quanto que tudo isso lá na frente pode trazer uma consequência mais grave, que é o que você falou, né? Todo mundo morre de medo da fratura, mas o que a fratura traz também por conta da queda? Traz um isolamento social, porque minha avó era uma pessoa super independente, saía sozinha, ia pra feira, ia pra academia para fazer a hidroginástica dela. Então é uma pessoa que deixou, né, de fazer tudo isso. Ela tinha condição de ir com uma cuidadora, mas deixou, ela não ia mais, assim. E era a felicidade da vida dela sair. Ela trabalhou até os 87 anos vendendo bijuteria, né? Ela vendia prata, ouro, enfim, ela tinha as clientes dela em vários lugares. Ela já não saía a pé totalmente, mas ela ia de Uber. Eu pego o Uber, eu vendo para os meus, né? Só que hoje, com 93 anos, é isso, né? É um isolamento social. É uma dependência, né, das pessoas estarem junto. Depois ela teve uma complicação durante a pandemia com a síndrome de Guillain-Barré, o que piorou ainda mais a situação dela. Teve algumas outras quedas nesse período, mas aí foram quedas também por fator comportamental. Já não tanto ambiental, que o ambiental já tinha sido ajustado, mas foi comportamento mesmo. Porque existe uma questão, né, Fabi? Não sei se nos seus pacientes você também passa por isso, mas é uma questão de que, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo envelhece, mas muitas vezes lá dentro, né, na mente da pessoa que está envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo, a gente ainda acredita que a gente é capaz de fazer muitas coisas. E a gente não reconhece qual que é a limitação ou qual a funcionalidade que realmente a gente tem frente ao que a gente consegue ou não fazer, porque eu nem falo o que pode ou não fazer. Isso é um julgamento que a gente precisa ter junto com o paciente. Não sou eu, fisioterapeuta, vou dizer, a senhora ou o senhor não pode fazer isso. Pelo contrário. Talvez, né, na minha orientação, diante do que eu avaliei, não seria prudente fazer tal, né? Agir de tal forma, mas a gente precisa dar, né, se o paciente tem realmente a cognição preservada, essa autonomia de ele também decidir junto com a gente o que ele está disposto a fazer ou não. E em muitos casos que o paciente é um paciente que já sofreu queda, mas é um paciente robusto, vamos dizer assim, que ele não está disposto a mudar o calçado, então o que a gente vai fazer? A gente vai insistir, ele não está disposto, a gente vai brigar com esse paciente ou a gente vai inserir uma forma segura de ele usar esse calçado que ele não quer abrir mão. Então, são alguns detalhes e desafios que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de quedas e que muitas vezes a gente, quando faz lives assim, né, a gente acaba indo sempre para aquela parte técnica e esquece. Eu amei essa pergunta que você me fez, porque realmente é a aplicabilidade. No nosso dia a dia, o que a gente vai encontrar?
vai encontrar aquela pessoa idosa que vai acatar tudo que a gente vai falar para ela, vai mudar todo o ambiente, vai mudar toda a vestimenta dela, porque não, eu entendo, né, agora eu estou mais velha, eu preciso modificar tudo na minha vida. Não, a gente vai encontrar resistências, né? E por outro lado, a gente encontra também famílias super protetoras, que acabam também deixando com que essa pessoa idosa demonstre o potencial que ela tem físico também para isso. Né, a grande questão é essa. Se você me permitir, eu não quero tomar tanto tempo assim, mas tem um outro paciente que eu tenho acompanhado recentemente, que ele veio com um histórico de muitas quedas para mim. Eu tenho trabalhado hoje em dia com consultoria de prevenção de quedas, e daí o acompanhamento é um físio da minha equipe que vai e eu acompanho sempre com as avaliações. Né? Então, é um paciente que a gente está acompanhando há 9 meses, veio com histórico de 5 quedas no último ano, agora em setembro zerou o histórico dele, porque a gente já está no acompanhamento, e é um paciente que ele ficou ótimo, assim, e é um paciente que está com 87 anos e está usando o chinelo dele, entendeu? Ele sai, e ele já estava nesse contexto, sai todos os dias, vai fazer caminhada num campo de atividade que tem perto da casa dele, joga gateball todos os dias, então ele tem uma preocupação. E agora, ele não entende, por que eu tenho que continuar fazendo fisioterapia? Porque eu estou muito bem, eu não tenho queixa nenhuma. Então, o que a gente conseguiu agora, após 9 meses de acompanhamento, foi reduzir a fisioterapia de 3 vezes na semana para 2. Mas aí eu tento trazer a conversa para ele assim, o senhor não toma medicamento para diabetes? Se o senhor deixar de tomar o medicamento, o senhor não vai ficar com a diabetes descompensada depois de ter vários problemas em relação a isso? Agora que a gente atingiu, né, o objetivo principal, que era zerar o histórico do senhor de quedas, e a gente tirou ele do alto risco para o baixo risco de quedas. Isso não quer dizer que ele não tenha risco. E aí é um trabalho em conjunto que a gente tem feito de conscientização e conversa para que ele entenda que não, o exercício é um remédio que ele precisa para que o corpo dele responda sempre muito bem. Então, é um desafio, né? É um desafio bem intenso. E lá a gente tem lutado. São 9 meses que muita coisa a gente conseguiu adaptar, mas ainda é um sobrado que ele mora, ainda a gente não conseguiu colocar, que a filha colocasse um corrimão na primeira leva da escada que tem. Então são desafios que a gente vai enfrentando, mas algumas das quedas que ele teve, com certeza ele conseguiria ter prevenido se ele tivesse tido orientação antes. E aí quando a gente chegou, a gente conseguiu alinhar esses detalhes, né? Não, com certeza. E o objetivo aqui é justamente esse, porque muitos pacientes estão assistindo a gente aqui também. Eu tô vendo aqui, né? Um monte de paciente entrando. Sim. E eu queria justamente deixar muito claro que essas histórias todas, elas são extremamente semelhantes, né? Então eles vão se Sim. identificar, né? Eles vão estar ouvindo essa história, eles vão falar, opa, né? Eu me identifiquei. E é bem assim mesmo. E a gente tem o processo, né? De reabilitação em si, então o pós-queda ali, né? Onde a gente reabilita, e a gente tem o processo de prevenção, né? Que ele não só Sim. acontece antes do evento queda, né? Mas depois, como você falou também, né? Então a gente já reabilitou o paciente e a gente continua com esse paciente no processo de prevenção, né? Uhum. E aí, aqui, né? Eu já vou entrar no guideline, nas partes técnicas, como você falou, né? Mas aqui ainda falando sobre isso que você está trazendo, né? De fisioterapia, você acredita que ainda faz sentido, né? A gente falar sobre treino de equilíbrio, treino de força, né? O quanto que isso tem impacto verdadeiro mesmo durante esse processo, né, de reabilitação e até de prevenção, para de fato evitar a queda, né? O quanto que, se eu fizer treinos de equilíbrio, se eu fizer, né, treinos de força ali, isso de fato vai me auxiliar nesse processo, né, de evitar a queda. É isso, a gente precisa ampliar um pouco mais o olhar, ou você acredita que isso aí é o suficiente? Eu acho que é muito nesse sentido para a gente se integrar um pouco mais. Sim. O que a gente tem de evidência científica para a prevenção de quedas que funcione para prevenir quedas é exatamente isso. É o treino de fortalecimento muscular, é o treino de equilíbrio, e o treino funcional. Esse horário a gente já começa a ficar um pouco mais lento, né? Mas treino funcional, treino de força muscular e treino de equilíbrio. Então a gente tem essa tríade, ela precisa funcionar. O paciente que sofre quedas, que tem instabilidade postural, precisa disso. Em alta intensidade e alta demanda. Então não adianta também ele fazer um treino muscular que seja cômodo para ele, sem orientação de profissional adequado, e não adianta ele achar que está fazendo um treino de equilíbrio que ele viu num aplicativo XYZ que alguém indicou para ele ou que a vizinha passou para ele, não. Então, assim,
por si só, treino funcional, força e equilíbrio não é suficiente se a gente pensar que não está sendo personalizado para aquele indivíduo. Porque hoje a gente fala muito sobre essa questão biopsicossocial, então eu preciso entender quem é essa pessoa idosa. Eu preciso entender o que ela gosta de fazer, quais são os hobbies dela, qual que é o contexto familiar, o contexto social, e não só a parte física. Então, se eu não compreender ela em todas esses aspectos, não adianta eu só entrar com um treino de força, equilíbrio e treino funcional. Acho que talvez eu tenha respondido essa pergunta. Então, eles por si só, dentro da prevenção, é o que a gente tem de evidência científica, mas eu preciso compreender mais informações sobre esse indivíduo para que a gente consiga estabelecer que o padrão ouro é esse, né? Mas só isso não basta, né, na minha concepção. E a grande questão que a gente tem muito também, e que a gente acaba esquecendo, e você pontuou muito bem no início, é toda a demanda que uma queda pode gerar nessa pessoa mentalmente. Então, muitas pessoas que já sofreram queda e algumas que nunca sofreram quedas, elas podem ter uma alta preocupação com a possibilidade de cair, que a gente chama na literatura de medo de cair. Só que o medo e a preocupação tá ali, é um negócio meio complexo, porque como é que se mede medo? Então, indiretamente, a gente acaba procurando qual que é o nível de preocupação que essa pessoa tem, né, com a possibilidade de cair. Então, todas essas questões precisam ser tratadas. Então, de que forma é que eu vou reduzir o medo dela? Eu proporcionando uma condição física melhor para ela, eu posso reduzir o medo? Eu posso. Mas será que essa pessoa ela precisa também de um acompanhamento psicológico, de uma terapia cognitivo-comportamental para que ela vá sendo exposta aos poucos, né, nas atividades, né, que ela sente maior medo, maior preocupação? Então, o que a gente tem de evidência científica é essa tríade, mas essa tríade por si só, sem um contexto por trás desse indivíduo, não faz milagre, né? Acho que, Sim, e acho entrando que seria mais por aí. maravilha. Eu queria entrar muito nesse assunto, mesmo para a gente agora também palpar de uma maneira mais prática, né? Você trouxe as evidências, né? Então a gente está falando disso, que treino de força é essencial, o treino de equilíbrio é essencial e o treino funcional também, desde que todos eles sejam particularizados ali para o meu paciente, né? Sim. Tem alguma coisa que você considera que está subestimada dentro do processo da reabilitação e que você observa assim, não, isso traz bons resultados, né? No entanto, não é tão visível, as pessoas não fazem tanto uso disso e isso poderia, de fato, auxiliar bastante, né, no processo de prevenção. E aí a gente pode falar não só, né, do treino em si, da fisioterapia em si, como se você quiser citar, não, eu acredito que até mesmo as adaptações dentro de casa, elas estão sendo subestimadas, elas deveriam ser mais valorizadas, né? Eu sei que é o conjunto, é o combo, mas sempre tem alguma coisa que fica esquecida, né? E que eu acho que a gente sempre tem que relembrar que está em evidência científica, né? E que é extremamente necessário a gente trazer isso daqui para essa conversa, né? Uhum. Mas você diz em relação a quê, Fabê? O que eu acho que está subestimado pelos profissionais em si? Sim, sim. De Tá. treino, né? Ou até mesmo disso, de adaptações dentro de casa e que seriam essenciais se estivessem dentro de um contexto, né, de prevenção. Que a gente vê muita coisa sendo negligenciada, né? Você diz assim de contexto que a gente vê pela internet e tal, né? Porque assim, eu confesso pra você que hoje em dia eu já não acompanho tanto assim o que o outro profissional tá fazendo, não. Eu tento fazer muito bem, né, o meu lado, mas a gente vê realmente na internet muitos vídeos viralizando, enfim, de atendimentos e tudo mais. Hoje as pessoas elas querem muita visualização, elas querem mostrar o trabalho delas às custas de exposição e por aí vai. A grande questão é que quando a gente fala de prevenção de quedas, ou de qualquer outra questão que a gente está falando em relação à pessoa idosa, a gente precisa fazer uma excelente avaliação. E aqui a gente está falando de uma avaliação multidimensional da pessoa idosa para que a gente entenda tudo que precisa ser realizado. Então, assim, das coisas que eu vejo, talvez que as pessoas subestimem, principalmente pessoas que não são da gerontologia, que eu vejo que compartilham, enfim, algumas questões em internet, é posicionamento, por exemplo, não só posicionamento nosso, assim, de como a gente se apresenta e tal, mas o nosso posicionamento durante uma avaliação ou durante um atendimento.
Então, independente do que você vai fazer, o que você vai avaliar, você tem que saber se posicionar para que você não coloque o seu paciente em risco durante o seu atendimento. Porque a fisioterapia, além de prevenir, né, quedas, esse é o nosso foco aqui e até no assunto da live, a gente, para prevenir, a gente tem que desestabilizar o nosso paciente. Então, a gente trabalha muito com desestabilização. Então, para eu treinar o equilíbrio, eu preciso desafiar esse equilíbrio. Então, se eu, né, como fisioterapeuta, não estiver bem posicionada, ao invés de prevenir, eu vou fazer com que a queda aconteça durante o meu atendimento. Então, eu acho que posicionamento pode ser algo que eu vejo como algo sendo negligenciado em coisas simples. Então, por exemplo, um paciente está fazendo um circuito, você propõe um circuito para ele dentro da casa dele e você fica super distante do paciente. Né? O paciente está fazendo ali o circuito e você está aqui. E aí você, belo, lindo, ainda filmando para postar em algum momento na internet. Então, o tempo todo, independente do paciente ser robusto ou não, e o não, obviamente, você tem que estar perto, principalmente, mas se o paciente é robusto, às vezes a gente subestima e acha, tá, ele já tá, aqui nesse meu paciente, 9 meses fazendo fisioterapia, tá ótimo, zerou o histórico de quedas, o risco dele cair é baixo, então tá, então vamos fazer um treino, ó, o senhor vai andar daqui até lá. E aí eu fico linda e feliz aqui, olhando ele andar sozinho. A gente o tempo todo tem que acompanhar esse paciente. Eu tenho que estar um pouco atrás e ao lado dele para qualquer momento, né? Ele desestabilizou, eu estou ali do lado. Então, acho que a primeira coisa que me vem na cabeça de subestimar, eu acho que é essa questão, né? O fisioterapeuta, ele precisa ficar o tempo todo perto do paciente, garantindo a segurança durante o treinamento, né? Durante a fisioterapia, e não só durante o treinamento, mas principalmente na avaliação. Porque a nossa avaliação para saber se o paciente tem risco ou não é uma avaliação bem importante. Tem alguém que apareceu aqui atrás. Bem importante e a gente desestabiliza muito o paciente, né, durante a nossa avaliação. Deixa eu pensar em alguma outra questão, Fabi. De subestimar também, eu acho que é isso, deixar de avaliar detalhes do controle postural. Então, tem pessoas que acabam, acho que deixar de fazer avaliação. Eu já ouvi muitos colegas que vão para, né, muitos casos que algum paciente me chama para fazer avaliação, eu chego lá, pergunto como foi, sei lá, se já fez fisioterapia alguma vez, e pessoas que nunca foram avaliadas por um fisioterapeuta. Não só deixaram de fazer avaliações específicas, como não fizeram. Então, chegam, conversa, pega dados essenciais, o senhor está precisando, sei lá, tá caindo muito? Então tá bom, então vamos começar a fisioterapia. E aí começa a dar o quê? Tiro no escuro, né? Porque se você não sabe quem você está atendendo, se você não avaliou, se você não sabe como que está o controle postural do paciente, como é que você vai propor um atendimento para ele? Então, acho que essa questão, não avaliar ou avaliar pouco. Né? Então, fazer um teste de Romberg e achar que avaliou o equilíbrio todo. Né? Quando a gente fala de controle postural, a gente tem diversos componentes de controle postural. Então, se eu só avaliar um dos componentes e não avaliar todos os componentes, eu não vou entender aonde é que meu paciente está falhando no equilíbrio dele. Né? Então, acho que esses 3 seriam, né, principais. Nosso posicionamento tanto para avaliar, para atender, e posicionamento físico mesmo, onde a gente está segurando o paciente ou não. Deixar de fazer avaliação e, quando faz avaliação, deixar de avaliar o controle postural como um todo. Acho que são 3 que me vêm logo à cabeça, assim. Acho que se a gente continuar conversando, vai vindo mais coisas, né? Mas acho que esses 3... Não, mas eu concordo 100%, porque isso é importantíssimo, né? A gente deixar muito claro, né? Que não é simplesmente sair fazendo treino de equilíbrio, né? Vamos lá, vamos treinar o equilíbrio aqui, né? Existe todo um processo, né? Hierarquias e assim por diante, né? E aí, já que a gente está entrando em avaliação, né, Lari, vamos começar a falar, né, de fato, né, sobre o novo último guideline que a gente teve, né? Que ele trouxe aí, de fato, algumas mudanças importantes, impactantes, né? Dentro desse processo de avaliação mesmo, né? Não só de avaliação, mas de triagem, né? Então, é importante deixar claro, né, para quem não sabe, que a gente tem, né, esse documento, né, que é o que hoje a gente leva em consideração, né, onde a gente se baseia. E eu acho super importante você trazer, né, sobre ele, o que esse consenso traz em relação a isso. E mais do que isso, né, quais são as mudanças, né, o que trouxe de novo também, porque isso também é importante a gente comparar, né, em relação a como era e como é que é hoje, né. Então, conversa aqui um pouquinho com a gente sobre ele, né? Eu tinha te falado, né? A gente acreditava muito, a gente falava muito, meu paciente tem risco para cair. Não, esse paciente não tem risco de cair. Então, a gente dicotomizava muito, né? Apesar de ser
óbvio, quando a gente fala hoje, todo mundo tem risco, né? Até pessoas mais jovens têm risco de cair. O risco não tem como zerar, não tem como a gente falar risco zero para queda, não existe isso, né? Então isso precisa ficar internalizado. Mas até um tempo atrás, né, antes do guideline oficializar isso para a gente acabava falando, não tem risco ou tem risco. Então ele oficializou muito essa questão. A gente estratifica por essa triagem, como você bem pontuou, o risco baixo, o risco intermediário e o risco alto. A grande mudança foi a gente ter um algoritmo para isso, a gente tem um fluxograma. O que a gente faz quando esse paciente chega para a gente com um relato de queda, o que a gente faz, né, quando ele não tem nenhum tipo de queda relatada. E é um guideline que é para qualquer pessoa dentro da gerontologia. Então, não é um guideline, né, uma estratificação, uma triagem só da fisioterapia. Todo profissional que atua com pessoas idosas, ele é apto a aplicar esse algoritmo para poder referenciar para qual vai ser o profissional que melhor vai atender. Então, o que a gente tem é que qualquer pessoa idosa, ela tem uma chance de cair por ano de 30%, só por ser idosa. Se essa pessoa ela já caiu alguma vez, essa porcentagem de chance de cair, ela sobe para 70%. Então, é aquele paciente que chegou para a gente já relatando queda, é um paciente que tem altíssima probabilidade de cair. Se ele chega para a gente sem nenhum relato de queda, a primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar 3 coisas para ele. Então, a gente tem que perguntar, o senhor caiu? Né? Por exemplo, ele chegou para o nosso atendimento e não foi pelo motivo de queda, ele chegou porque ele tem uma dor específica no joelho, sei lá. Então a gente tem que perguntar, ele sendo uma pessoa idosa, você caiu nos últimos 12 meses? Além dessa pergunta, o guideline trazia que era opcional você fazer outras 2 perguntas, mas tem muitos artigos já saindo agora e orientações dizendo que se você faz as 3 perguntas já de cara, você aumenta bem assim a sensibilidade em identificar essas pessoas com um risco maior. E aí você tem que perguntar para ele, olha, você se sente instável quando você anda ou fica em pé? E a outra pergunta é, você se sente preocupado com a possibilidade de cair? Então, se ele responder sim para qualquer uma delas, então perceba, ele não precisa falar que já caiu no último ano. Se ele falar que ele se sente preocupado ou que ele se sente instável, né, quando anda ou fica em pé, a gente já vai investigar a severidade para a queda, tá? Eu não sei se eu vou lembrar falar todos os itens aqui da severidade, mas vou tentar falar a maioria deles. São 5 pontos de severidade. Então, respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, a gente vai lá para essa severidade. Na severidade de queda, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar se ele sofreu 2 ou mais quedas. O que a gente quer encontrar aqui? Aqueles pacientes que são caidores recorrentes. Então, vou fazer um parêntese, né? Quando a gente fala pacientes caidores recorrentes, é um termo só entre nós profissionais. A gente jamais fala isso para o paciente, tá? Porque a gente só vai falar para ele que ele tem um histórico mais extenso de quedas, ele tem um número maior de quedas. Mas é um termo mais interno dos profissionais da saúde, e é um termo aceito dentro de artigos e tudo mais. Então, se ele sofreu 2 ou mais quedas, ele já tem um item de severidade. Outro item é se ele tem fragilidade ou não. Então, se é um paciente frágil, ele já tem severidade também. Se ele apresentou uma queda e ele teve uma consequência grave em relação a essa queda, ele também tem um item de severidade. Precisou de hospitalização, teve uma fratura, uma contusão, enfim, aí ele entra nessa severidade. Se ele teve uma síncope ou suspeita de síncope, também entra na severidade, né? E se ele não for capaz de levantar do chão sozinho após uma queda? Lembrei, esses são os 5 itens de severidade. Basta ele ter um item de severidade, ele já é classificado em alto risco para queda, tá? Então, mesmo que ele não tenha histórico de quedas relatado, mas, por exemplo, ele é um paciente frágil, né? De repente ele falou para você, eu tenho preocupação com a possibilidade de cair, você avalia a severidade, ele é frágil. Então, ele já é um paciente em alto risco para cair. É aquele paciente que vai precisar de um olhar individualizado, ele precisa da equipe interdisciplinar trabalhando em prol dele, ele vai ter que fazer uma avaliação super extensa sobre quedas, sobre o controle postural, a gente vai ter que avaliar muito bem esse paciente e a orientação do guideline é focar em todos os fatores de risco que ele tem para a queda. Então, a gente tem oficialmente 4 tipos de fatores de risco, são fatores biológicos relacionados ao próprio corpo do indivíduo, fatores extrínsecos, que são os fatores ambientais do ambiente, os fatores comportamentais, que são os comportamentos de risco que ele apresenta, como eu exemplifiquei, né, no caso da minha avó,
E tem os comportamentos desculpa, os fatores socioeconômicos. Então, se ele tem né, baixa escolaridade, se ele mora num bairro que não tem tantas condições econômicas assim, se ele tem uma insuficiência familiar, por exemplo. Então, esse outro fator ele é importante também para a gente avaliar. Agora, vamos supor que então a gente avaliou os 5 critérios ali de severidade, ele não tem nenhum. Então a gente vai avaliar preferencialmente, né, o controle postural por uma triagem, né? Porque quando, né, a Fabi é expert nesse assunto também de controle postural, então não tem como a gente reduzir a avaliação de controle postural a um teste só. Só que no guideline ele orienta a gente a fazer o teste de velocidade de marcha. Então a gente avalia o quão rápido ou não, né? Qual que é a velocidade que esse paciente ele anda. Então, geralmente, esse teste, o que a gente tem recomendado na literatura é fazer pelo menos 5 metros de medição, mas acaba que na prática clínica a gente acaba fazendo 4 metros. Então, a gente tem um espaço de aceleração que a gente desconsidera, um de desaceleração, e né, entre esse ponto e esse ponto, eu avalio aqui qual que é a velocidade que ele anda nesses 4 metros ou 5 metros. E aí a gente avalia metro por segundo. Então eu ponho lá, né, divido metro por segundo e descubro qual que é a velocidade de marcha desse paciente. O guideline diz o seguinte: se esse paciente ele deambular menos que 0,8 metros por segundo, é um paciente que tem alteração de controle postural importante, então é um paciente que eu já vou classificar em risco intermediário. E o foco para quem tem risco intermediário é justamente a fisioterapia. É aí que qualquer profissional que estiver avaliando esse paciente, ele tem que encaminhar esse paciente, essa pessoa idosa, para o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta vai atuar principalmente nesse fator de risco que é o controle postural. E aí, a gente não vai aceitar só essa avaliação. Aí a gente vai ter que avaliar cada um dos componentes do controle postural para poder atuar de uma forma melhor. Uma alternativa que eles dão no guideline, que está sendo discutida em muitos artigos, é o Time Up and Go teste. Para quem não conhece, esse teste é um teste que o paciente ele fica sentado numa cadeira com apoio para braço, a gente fala já, ele levanta, ele anda 3 metros, vira, volta e senta. E a gente cronometra o tempo. E aí, no guideline, na versão que foi publicada em 2022, eles falam que se esse paciente demora mais que 15 segundos para fazer o teste, é um paciente que vai ser classificado ali como um risco intermediário. Mas ele deixa bem frisado que o padrão ouro que a gente tem é a velocidade de marcha. Mas se você não tiver como fazer velocidade de marcha, você pode fazer o TUG, que a gente chama. Só que já tem uma discussão bem grande, desde 2022 saindo para cá, dizendo que é melhor a gente usar o parâmetro de 12 segundos e não de 15. Porque 15 né, é uma nota bem alta ali. Então, 12 você consegue pegar mais casos desses pacientes, né, que realmente precisam desse treinamento. Eu prefiro usar a velocidade de marcha, né, que já está bem estabelecido, mas quem quiser usar TUG é melhor usar 12 segundos do que 15. Agora, se você faz a triagem e o paciente tem uma velocidade de marcha muito boa, ele já vai ser classificado como risco baixo. E se naquelas 3 perguntas lá do início o paciente disser não para todas as 3, ele também já é classificado em risco baixo. E aí o risco baixo a gente não faz nada? Pelo contrário, o risco baixo é aquele risco que a gente vai precisar acompanhar esse paciente, enfim, diante do que ele chegou para a gente, mas é um paciente que a gente vai trabalhar com prevenção, com educação em saúde, com orientação para que ele mantenha uma vida ativa, né, saudável, e por aí vai. Mas acho que eu respondi, né? Basicamente, o algoritmo ele nos diz isso, é dessa forma que a gente age. Como é um algoritmo para qualquer profissional da saúde, ele orienta que quem está em baixo risco e risco intermediário seja reavaliado a cada 1 ano. Só que eu sempre faço um adendo, né, até principalmente para os meus alunos, que assim, se o risco intermediário veio para a gente, não dá para a gente reavaliar em 1 ano. Né? Ele precisa treinar o equilíbrio. E as evidências científicas que a gente tem é que a gente precisa fazer treinamento por pelo menos 3 meses. Então, eu oriento a sempre acompanhar a cada 3 meses para a gente ir fazendo as adaptações que precisam ser feitas durante o atendimento e planejando, né? E já aquele paciente em alto risco é um paciente que, pelo guideline, precisa ser reavaliado a cada 30 dias ou 60 ou 90, né? De 30 a 90 dias ele precisa ser reavaliado e acompanhado. Maravilha, Lari. Eu não falei, gente, que quando a gente vai conversando com ela, a gente vai aprendendo um monte de coisa, como que ela é maravilhosa, né? É uma delícia.
E aí eu estou observando aqui, a gente já está super com o nosso tempo acabando, né? Mas eu queria finalizar exatamente nesses últimos pontos que você trouxe, né? Sobre esse processo preventivo, né? Ainda que eu Aham. tenha, né, um baixo risco de quedas, que eu acho que é o ideal para a gente finalizar hoje, né? Quais são os meus critérios de prevenção de fato, né? O que que eu faço para Uhum. prevenir essas quedas, né? De verdade. A gente tem esses fatores que você falou, mas o que está dentro de cada um desses fatores especificamente, né? Tá. Dentro do fator biológico, que é o fator relacionado ao próprio indivíduo, é o que a gente acho que meio que pontuou bastante aqui. Então, o paciente que faz fortalecimento muscular, né? A gente tem hoje a recomendação da Organização Mundial da Saúde, o paciente adulto idoso não tem só uma recomendação de atividade física para manter lá os 150 minutos semanais de atividade moderada e intensa ou de 75 de atividade vigorosa. Além disso, o próprio guideline, eu não sei se é guideline que chama, né? Mas o referencial da Organização Mundial da Saúde, ele diz que o paciente tem que incluir 2 dias, pelo menos, na semana de treinamento de equilíbrio, né? E evitar o máximo de comportamento sedentário. Então, evitar ficar sentado ou deitado durante o dia sem gasto energético, né? Então, você cuidar da sua saúde, né? Não só física, mas mental, de você ter relacionamentos saudáveis, todas essas questões relacionadas ao indivíduo, tratar os diagnósticos que você já tem, fazer, né, visitas periódicas ao médico, se já tiver um fisioterapeuta, continuar fazendo no trabalho com fisioterapia. Então, tomar os medicamentos adequados, diante do que foi recomendado para que você utilize, e não fazer automedicação. Então, em relação ao próprio indivíduo, é você manter uma vida saudável. Vamos reduzir a isso, né? Em relação ao ambiente, aí a gente tem muitas questões que dá para a gente pontuar. Então, a organização da casa é algo importantíssimo. Tá? Aquela casa que é muito bagunçada, que vive cheia de objetos espalhados para tudo quanto é lugar, que fica cheio de aparador, igual no caso da minha avó, ou mesa de centro, né, que são móveis que ficam em locais de grande circulação na casa, isso é um perigo. A gente tem o tal do tapete, que é o que é sempre lembrado na prevenção de quedas. Então, será que o tapete é o vilão da história mesmo, né? Uma vez eu tive a oportunidade de fazer lives e dar aulas, até uma colega arquiteta especializada em gerontologia, que ela ofereceu uma aula pra gente, né, no MLV. Ela fez o doutorado dela em Aging in Place, né? Que é você envelhecer no ambiente em que você está. E ela falou, o tapete, como ele causa um desnível, ele nunca vai ser seguro. Mesmo que você fixe ele no chão, ele nunca vai ser seguro. Mas é aquela questão. Eu tirar o tapete, isso eu já conversei com algumas TOs também. Eu tirar o tapete vai trazer algo intenso para o paciente? Será que aquele tapete traz uma memória afetiva para ele, né? Enfim, então o tapete, dá para a gente transformar esse tapete em um tapete mais seguro do que ele é, mas a gente tem que ter noção e falar para o paciente que não, o tapete de qualquer forma não vai ser seguro. A única forma segura é embutir ele dentro do piso, que hoje em dia já tem essas possibilidades arquitetônicas e tal, mas aí você não tem como tirar esse tapete embutindo ele no piso, enfim. Mas aí é manter esse tapete sempre fixo ao chão. Geralmente a gente consegue isso com fitas antiderrapantes, né, em toda a borda do tapete e na parte central dele. Ter barras, né, principalmente no banheiro, para auxiliar esse paciente dentro do box. Fitas antiderrapantes dentro do box, né, durante o banho. Uma banqueta dentro do banheiro. E aí, por exemplo, tem pessoas que são super robustas. Imagina, eu não preciso de barra, eu não preciso de banqueta, porque eu sou ótimo, eu estou ótimo. Meus pais mesmo, eu coloquei, né, na casa deles. A grande questão é que você não ter esses dispositivos, em uma emergência, você passou mal, qualquer coisa assim, você não tem onde segurar. Então, mesmo você sendo robusto, é interessante que você tenha, né, para você evitar acidentes. A iluminação dentro da casa, uma casa tem que ser bem iluminada. À noite, se você precisar levantar, o ideal é que sempre acenda alguma luz, porque pode ser que você esqueceu que um objeto ficou fora do lugar e você tropeça. Quantas vezes isso não acontece dentro de uma casa nossa, né? Para quem tem filhos também, ou pets, enfim, você esquece alguma coisa assim, em algum lugar, você, eu já confio, já conheço minha casa, vou levantar sem acender nada e você tropeça em alguma coisa. Então, isso para uma pessoa idosa é um risco muito elevado frente ao que a gente passa. Então, de ambiente, acho que é mais ou menos as principais eu pontuei aqui. Se faltou alguma coisa, você fala, Fabi.
Do comportamento, aí é um pouco mais complexo a gente tratar o comportamento, porque não é na primeira avaliação que a gente vai pegar comportamentos de risco do paciente. Você tem que ter um certo relacionamento com ele para que ele confie em você, para te contar o que, que ele faz também. Então, tem o exemplo clássico da pessoa idosa, robusta, que vai trocar uma lâmpada e ela sobe num banquinho, ela sobe numa cadeira, no que tiver disponível para trocar essa lâmpada, ou para pegar alguma coisa no armário, né, onde fica lá no alto. Então, a gente tem algumas questões que a gente pode pontuar, então a gente vai proibir essa pessoa de fazer isso. A gente vai pedir para alguém que mora junto com ela para que dê preferência a fazer essas adaptações na casa, ao invés dela fazer. A gente vai orientar para que essa pessoa tire essas coisas do alto. Então, tudo que for de uso diário, mantém mais embaixo, não precisa colocar lá no alto. Né? A minha avó fazia muito isso, né? Ela ia receber a gente na casa dela, ela super subia no banquinho para pegar as coisas no alto. Até que ela realmente começou a pedir ajuda, por exemplo, do zelador do prédio. Então, o dia que vem, ou a gente falava, espera a gente chegar e a gente pega, a gente, né? Não precisa fazer isso sozinho. Então, são alguns comportamentos realmente de risco, a questão até falei, não falei, a questão de vestimenta, calçado, a gente pode incluir dentro do ambiental, né, essas mudanças. Mas aí tem um comportamento. A partir do momento que o paciente já sabe que não é o ideal, é um comportamento, ele escolheu usar. Então, os comportamentos de risco são exatamente nesse sentido. E o socioeconômico, na verdade, às vezes a gente não tem muito o que fazer, né? Da parte social, até a gente consegue tentar orientar essa família a estar mais presente, a participar mais, né, do meio familiar, dos cuidados dessa pessoa idosa, mas a parte econômica, a gente não tem muito como abordar, né? No sentido de trazer modificações. Se for uma negligência da família, pedir um suporte econômico da família é uma coisa, mas você, né, trazer essa pessoa de uma condição econômica para outra, aí foge um pouco da nossa alçada enquanto profissional da saúde, né? Até porque a gente, dentro da parte socioeconômica, tem também, por exemplo, o bairro que ela mora. Então, no bairro dela, se a gente não tem recursos próprios, né, bons recursos de atendimento à saúde, se a gente não tem uma calçada adaptada, né? Se a gente não tem ruas que são adequadas, aí não tem muito o que a gente fazer enquanto profissional da saúde. Mas eu acho que os principais que a gente sempre vai atuar é no biológico. O comportamental, sempre que a gente identificar, a gente precisa auxiliar esse paciente de alguma forma, incluir alguns profissionais, principalmente um psicólogo ali, muitas vezes terapeuta ocupacional para fazer um trabalho com a gente, principalmente no ambiental também. Mas acho que é isso, Fabi. Essa questão do banquinho é muito impressionante, né? Porque a sensação que a gente tem é que eles sempre arriscam, né? Assim, nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer comigo. Sendo que a gente está falando aqui, né, que é algo que está descrito, né? É um fator, né, de risco. E é prevenível, né? E ainda assim a gente vê, né, acontecendo de maneira recorrente, assim como todos os outros aí, né? O tapete e tudo. É como se fosse aquela história da roleta russa, né? Eles vão testando, né? Até que chega uma hora realmente que acontece. Mas o importante que eu acho que eu queria deixar, assim, né, era muito claro, era isso, né? Que a gente tem esses fatores, eu acho que muitos profissionais ainda estão com aqueles, né, o intrínseco e o extrínseco somente, né? E é importante a gente trazer que a gente tem esses outros, né? Socioeconômico e comportamental, que entraram junto do intrínseco e do extrínseco, né? Que são extremamente importantes para a cognição. A gente tem a triagem, né? Que são essas perguntas extremamente importantes, né? E dentro da triagem, eu acho que essa pergunta em relação à última queda, explicando para ele, né, como você trouxe no início, que não é exatamente sobre cair. Muitas vezes a maneira como a gente pergunta, né, ela é essencial para a gente se aproximar um pouco mais dessa realidade, até para que ele entenda o que é queda, o que eu estou querendo dizer com queda, né? Como você trouxe, perguntas do tipo, você anda sempre escorando pelas paredes, né? Você tropeça muito. Essas perguntas também são essenciais, né? E não só a pergunta da queda propriamente dito, né? Então isso faz parte da nossa triagem também, né? E aí, logo em seguida, a gente entrar em todo o processo mesmo de identificação, né? Através dos nossos testes, como você trouxe, né? Entender dentro do controle postural desse paciente o que ele está apresentando de déficit, para que de fato a gente comece um bom tratamento, né? Que você bem trouxe, que começa desde a nossa postura, né, Lari? Assim, de como a gente vai avaliar esse paciente e o que nós vamos identificar dentro do processo de avaliação, e que a avaliação ela é fundamental, né? Levando em consideração que está muito claro também, muito descrito na literatura,
que a fisioterapia ela é um desses grandes caminhos, né? Para a gente não só avaliar, mas para a gente tratar. Né? Sim, Então, não tem como a gente fugir, né, muito da fisioterapia em si, né? E que seja um uhum, fisioterapeuta especializado, que saiba o que está fazendo, saiba o que ele está avaliando, como ele está avaliando, sim, né? E mais do que isso, como ele vai tratar isso, né? E como a gente está deixando sim, muito claro aqui, a queda ela é um evento, né? E a gente consegue reabilitar esse processo, né? E a gente também consegue prevenir esse processo, não só, né, dos nossos fatores biológicos em si, como você trouxe, treino de uhum, equilíbrio, treino de força, treino funcional, mas com todas essas orientações. Né? Então a sim. gente consegue estar explicando tudo isso, né, para o nosso paciente. Tem mais algum ponto, Lari? Deixei de resumir aqui tudo que você trouxe ou eu consegui criar aqui, né, num pocket rápido, tudo o que você trouxe? Ou você quer adicionar alguma outra questão importante? Ah, eu acho que é isso, Fabi. Eu costumava, na verdade, em lives até ficar definindo o que era no início, mas acho que a gente conseguiu trazer com os exemplos, acho que mais informação do que ficar definindo aqui. Mas é só É o lembrar que objetivo. realmente, né? É só lembrar que realmente queda, ela não é só, né, esse evento que a pessoa vai até o chão, né? Mas o tropeçar, né, ir para um nível inferior, isso também é queda. Então, quando a gente pergunta se ele se sente instável, a gente já está varrendo, né? Todas essas questões. Então, muitas vezes o paciente ele não vai admitir para a gente que já caiu. Tem isso também, mas ele vai falar, olha, não, eu sinto que eu fico instável. Então, isso já é importantíssimo. E essa questão que você pontuou bem dos fatores, eu vejo muita gente reduzindo realmente queda a só ambiente e biológico, né, intrínseco. Então, isso é importantíssimo. E acho que uma última mensagem é isso, né? Para quem for paciente, né, ou tiver uma pessoa idosa na família, é sempre ficar alerta. Você viu o seu pai, o seu avô, sei lá, um tio avô andando, escorando nas paredes, segurando nos lugares, tropeçando muito, não espera a queda acontecer, vai atrás de um profissional da saúde. Se possível, fisioterapeuta ainda melhor. É, por outro lado, né, você fisioterapeuta que está nos ouvindo e não é da Geronto por acaso, ou não tem uma expertise, não se sente apto para poder avaliar em sua complexidade postural, vá atrás de cursos para formação. Fabina 3D tem vários cursos importantíssimos dentro, né? Todas as meninas, né? A Carol Saladini também. Eu não sei se hoje em dia ela está abrindo, né, Luciane, para pessoas, às vezes ela abre, né, os treinamentos dela. Então, vão atrás de cursos. Então, se especializem, vão se apropriar do assunto. Agora, não estou a fim de ir. Encaminha para um colega que realmente, né? Eu acho que dentro da físio, ou qualquer área da saúde, a gente tem que estar munido de colegas por perto para a gente fazer um trabalho em conjunto. Eu sou muito em prol disso, assim. Tanto que, por exemplo, vem pacientes para mim, sei lá, com uma condição respiratória específica, eu não atendo respiratória, eu vou encaminhar, não vou me aventurar, né? Não tem expertise para isso. Então, acho que esses dois pontos são essenciais para a gente poder melhorar, né, o tipo de assistência que a gente dá pro nosso paciente. Com certeza. O erro, ele pode começar desde lá na abordagem, né? Justamente Sim, isso. Eu tenho que até saber de fato o que é uma queda propriamente dito, para que eu consiga abordar e entender de fato se esse paciente está caindo sim, mesmo, né? sim. Ou não está caindo, que está tudo dentro desse contexto que a gente está conversando, né? E que o Uhum. paciente em si ele não vai saber. Quem é que sabe disso é o profissional, né? Então, Sim, isso é sim. fundamental. Às vezes a gente aborda o paciente fazendo esse tipo de pergunta que pode ser extremamente assustadora, né? Sim, E se eu fosse da área da gerontologia, eu saberia fazer, né, essas perguntas de outras formas, sim. né, abordando de uma maneira E, bem diferente, né? E a educação dentro de prevenção de quedas não é lá no primeiro atendimento, fez a educação, acabou. Ela é diária, ela é constante. Se você já falou uma vez, você tem que continuar falando. Não é algo que você falou uma vez e acabou. Ela tem que ser, porque o paciente é isso. Ele vai muitas vezes achar que não vai dar em nada, então a gente tem que sempre conscientizar ele. E acho que só para fechar, Fabi, é a gente dividir responsabilidades com o paciente. A gente entender que o nosso papel é conversar com ele é o centro do cuidado. Então não adianta eu impor as coisas para ele, eu preciso perguntar, o senhor está disposto a isso, senhor, né? E tentar mediar dessa forma, porque eu sei que muitas vezes, quando a gente está acompanhando o paciente, ele cai, é frustrante para o fisioterapeuta, e às vezes ele quer pegar a responsabilidade só para ele.
E não, é uma divisão de responsabilidade. Ou senão, acabei de falar isso para ele na semana passada e aconteceu a queda aqui. Gente, a vida é assim, né? Então a gente precisa estar sempre conversando e não desistir do nosso paciente. E também ser positivo, você não vai chegar no atendimento e falar, poxa, seu fulano, falei sobre isso no último atendimento. Você não está ajudando fazendo isso, né? Então a gente precisa dar o espaço de escuta, valorizar o que o paciente está sentindo, ouvi-lo, acolhê-lo, mas também alertá-lo. Acho que é bem por aí. Com certeza. É uma temática que a gente ficaria aqui horas e horas falando, né, Lara? É muita coisa Com para se certeza, falar. é. Como a gente trouxe no início, nunca é demais, pelo contrário, né? É sempre muito assunto. Eu tentei hoje pontuar o mais próximo possível, né, da realidade do paciente e da Sim, realidade dos profissionais, né? Trazendo aquilo que tem de mais atual, né? E mostrando, gente, que acontece todos os dias. Todos os dias os pacientes chegam e a gente sempre fica, nossa, né, poderíamos ter tentado, né? sim, Então, tentar dar o nosso máximo sempre, né, Lari, para poder estar sim, evitando isso, com certeza, né? com Mas, Lari, certeza, olha, Fabi. muito obrigada, viu? Obrigada Eu que mesmo. Como agradeço. eu sempre falo, a gente aprende demais com você. Obrigada por ter aceitado o Fabi. convite, né? E por estar tendo essa gentileza, né, de compartilhar o seu conhecimento com todo mundo que está aqui assistindo a gente. Então, obrigada. Obrigada mesmo por toda essa sua Eu que gentileza, agradeço. tá bom? Obrigada Então, pelo carinho. pessoal, um beijo e deixem perguntas, tá, gente? Podem deixar as perguntas, comentários. Sigam a Lari, entrem em contato com ela, né? Que ela vai ter o maior Sim, prazer em estar conversando com vocês de lá, no Instagram dela, com tá bom? certeza, com certeza. Um Um beijo, beijo, gente. Lari. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.